Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Esse vídeo que você acabou de abrir é o nosso especial de Boa Noite do Minuto com Deus. Uma seleção de mensagens que vão aquietar o seu coração, fortalecer a sua fé e te lembrar da presença do Senhor enquanto você descansa. Se você está procurando o devocional inédito do dia, a mensagem nova que foi postada hoje, é só clicar no vídeo que vai estar no comentário fixado aqui embaixo. Agora, se entregue a esse momento. Deixe a palavra de Deus falar com você. Deixe a sua mente descansar na presença do Senhor. E permita que Ele cuide do seu coração e da sua mente enquanto você ouve. Deixe o seu like, o seu joinha nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Boa noite, bom descanso e que Deus te abençoe poderosamente. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Essa palavra de hoje é para todas as pessoas que estão em busca de um milagre. Eu quero declarar em nome de Jesus que Deus vai iniciar uma nova fase na sua vida. Amém? Na palavra de Deus está escrito em Romanos capítulo 12, verso 2, o seguinte: Não se conformem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de testar e aprovar a vontade de Deus, a sua boa, agradável e perfeita vontade. Se você crê que Deus é poderoso para transformar a sua vida, para mudar as circunstâncias, escreva aqui nos comentários: Eu viverei um novo tempo. Declare isso pela fé. Eu viverei um novo tempo. E em seguida você pode colocar também o seu pedido de oração, porque no final da mensagem eu vou orar por você. Eu peço que você dê o like no vídeo, porque o seu like nos ajuda a alcançar milhares de vidas todos os dias. Se inscreva aqui no canal Minuto com Deus, se você está chegando hoje, e ative o sininho das notificações, para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se você quiser apoiar esse ministério, se torne membro do canal. Os membros têm uma playlist exclusiva de vídeos. E quem é membro do canal também tem acesso antecipado aos vídeos que nós postamos aqui. Sabe, irmãos, nós muitas vezes já ouvimos falar dos grandes feitos de Deus, dos grandes milagres, já lemos na Bíblia muitas coisas que Ele fez. Só que para nós alcançarmos os milagres que temos buscado, existe um elemento que é essencial. E eu estou falando da fé. Sem fé, nós não podemos servir a Deus. E sem fé, nós não podemos alcançar os milagres que Ele já disponibilizou para nós. Eu quero ler com você no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23, algumas palavras de Jesus. Ele diz assim: Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Descubra hoje o que pode acontecer quando você entra na presença do Senhor em oração e com fé. Abra a sua mente, pois nós não conseguimos ver com os nossos olhos aquilo que está no mundo espiritual, mas Deus quer revelar isso ao nosso coração nesse dia. Amém? No livro de Salmos, no capítulo 6, versículo 9, o salmista diz assim: O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. A oração para nós não é uma obrigação, não é um fardo, não é um preço a ser pago. Tem pessoas que falam assim: eu estou pagando um preço de oração. Não, se você está pagando um preço, se a oração tem sido algo pelejado, penoso para você, tem alguma coisa errada.
Nós devemos ter prazer em estar na presença de Deus. A oração para nós, que amamos a Cristo, que amamos a Deus, é uma necessidade, não é um ato religioso e formal. A oração é uma consequência de uma vida de intimidade com Deus. Nós falamos com Deus porque temos prazer em estar na presença dele. Temos que fazer com que a oração se torne parte integrante da nossa vida. Quando você ora, Deus derruba as barreiras que estão impedindo as suas conquistas. A Bíblia diz que Deus ordenou a Josué que ele e seu exército rodeassem a cidade de Jericó por 7 dias. E durante esse tempo, o povo deveria ficar em silêncio. Embora ninguém soubesse o que estava acontecendo, Deus estava agindo. Porque no dia em que eles terminaram aquela jornada, o que parecia impossível aconteceu. As muralhas fortificadas de Jericó foram abaixo. Nós podemos aprender com isso que Deus pode derrubar as nossas barreiras, as nossas muralhas, por mais que elas pareçam intransponíveis. Talvez você esteja orando por algo que, aos seus olhos, parece ser impossível de acontecer. Mas eu quero encorajar você para que você persevere, mesmo que pareça que nada está acontecendo. Saiba que as coisas nem sempre acontecem como nós planejávamos, mas isso não significa que o Senhor perdeu o controle das coisas. E também não significa que Deus não está agindo. Sabe, irmãos, eu tenho ouvido muitos testemunhos maravilhosos. Esposas que viram a conversão de seus maridos, maridos que viram o quebrantamento de suas esposas, pessoas que tiveram o cuidado e a providência de Deus, mesmo no meio de uma crise. Eu tenho recebido mensagens de pessoas que foram curadas de enfermidades que para os médicos pareciam impossíveis. Creia que Deus está pelejando a seu favor. A palavra de Deus diz que quando Daniel entrou em um propósito de oração e jejum por 21 dias, aquilo que Daniel buscava, aquilo que ele esperava, demorou a chegar. Mas o anjo Gabriel disse a ele que, desde o dia em que Daniel empenhou seu coração em se humilhar perante Deus, as suas palavras foram ouvidas. O texto diz que a resposta deveria ter vindo antes, mas que a bênção ficou retida por causa do príncipe do reino da Pérsia, e por isso Gabriel veio. O inimigo fez de tudo para que Daniel desistisse e parasse de orar. Talvez o mesmo esteja acontecendo com você nesse momento. Aquilo que você tem buscado de Deus não acontece, e por isso você pensa em desistir. O tempo de Deus não é como o nosso tempo. Deus manda dizer a você hoje: não pare de crer, não pare de lutar por quem você ama, pela sua família, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos. Se for preciso, diga para Deus, se derrame diante dele. Diga: Senhor, eu estou sem forças para continuar lutando. A palavra diz, irmãos, que ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Daqui a pouco nós vamos orar juntos. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E se o Espírito Santo trouxer à sua mente nesse momento o nome de alguém ou de uma situação específica, escreva aqui nos comentários e vamos juntos clamar a Deus no final dessa mensagem. Continuar orando, mesmo diante dos desafios, mesmo quando as coisas não estão acontecendo de forma favorável para nós, é uma atitude de fé e de confiança no poder de Deus. É no silêncio da espera que muitas vezes nós encontramos as respostas que buscamos. Que nós possamos ter fé em Deus
mantendo os nossos corações abertos para receber as bênçãos que Ele tem para nós. Não desista, continue orando e continue crendo. Deus está sempre ao nosso lado, ouvindo cada palavra e vendo cada lágrima. Ele conhece o nosso coração, Ele trabalha em nosso favor, mesmo quando os nossos olhos não conseguem ver. Nesse momento eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero começar essa oração, Deus, te agradecendo por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha vida e sobre a vida dessa pessoa que está me ouvindo. Porque eu sei que, por mais que nós tenhamos muitas coisas para te pedir aqui, nós também temos muito a agradecer. Te agradecemos pela vida, te agradecemos por essa palavra tão maravilhosa, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, pelo alimento, pela nossa família, pela nossa saúde, pelo teto em que o Senhor nos permite morar. Reconhecemos que cada dia é um presente do Senhor. Cada momento é uma oportunidade para testemunhar o teu amor e a tua bondade. Eu quero também, Senhor, pedir perdão pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões. Muitas vezes trocamos o caminho da bênção que o Senhor nos apresenta, que o Senhor nos aponta através do Espírito Santo, e andamos pelo caminho da maldição, pelo caminho do pecado, do erro. Falhamos em mostrar amor e compaixão através das nossas palavras e atitudes. Eu peço ao Senhor que nos dê um coração puro, renova o nosso espírito, que sejamos luz em meio às trevas, espalhando esperança e paz por onde passarmos. Ó Deus, assim como Josué e o exército viram as muralhas de Jericó serem derrubadas, que nós possamos também perceber as barreiras, as cadeias, as correntes em nossa vida serem quebradas por tua poderosa mão. Aumenta a nossa fé, Senhor, principalmente naqueles momentos em que nós não percebemos o teu agir, o teu mover. Naquelas horas em que temos a impressão de que o Senhor não está agindo. Nos ajude a ter a consciência de que o Senhor trabalha de maneira que muitas vezes nós não compreendemos e nós não enxergamos. Eu quero colocar diante de Ti cada pedido de oração que está sendo feito aqui nesses comentários. Que o Senhor contemple e, segundo a Tua vontade, atenda cada necessidade dos Teus filhos. Para cada pessoa que pediu oração, seja pela sua saúde, seja pela provisão da sua família, seja pela restauração do seu relacionamento, que o Senhor veja cada situação aqui apresentada com olhos de amor e de misericórdia. Senhor, muitas pessoas que foram alcançadas por essa mensagem se encontram desanimadas. Por isso eu peço que o Senhor renove a força desse teu filho, dessa tua filha. Enche ele de esperança, Pai. Eu apresento diante do Senhor todas as pessoas que estão sofrendo pela dor do luto, que passam por um momento de perda nesse instante. Que o Senhor leve até essa família conforto e consolo. Lembre a eles de que a tua bondade e misericórdia são eternas. Que assim como Daniel, mesmo diante de grandes desafios, mesmo diante da espera, nós possamos manter firme o nosso coração, para que tenhamos essa mesma determinação e fé, sabendo que as nossas palavras são ouvidas desde o primeiro momento em que clamamos a Ti. E ainda que a resposta demore, nós guardamos a convicção de que o Senhor trabalha em nosso favor e de que a Tua vontade é perfeita. Reconhecemos, Senhor, que o Teu tempo não é como o nosso e que os Teus caminhos são mais altos do que os nossos. Ajuda-nos a confiar plenamente no Senhor
a não desistir, a lutar por aquilo que é justo e bom. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do teu poder, da tua bondade e da tua fidelidade. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Não desanime, meu querido irmão, minha querida irmã. Tenha fé. Creia nas promessas de Deus para a sua vida. Compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Eu profetizo o livramento do Senhor sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e de todos ao seu redor. Em nome de Jesus, nenhum mal te alcançará. E durante essa semana que está começando, você verá a glória do Senhor se manifestar em sua vida. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira, e você está ouvindo o Minuto com Deus. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você ser avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo. E se essa mensagem abençoar a sua vida, compartilhe ela com os seus contatos. Se você quiser apoiar esse projeto evangelístico, que é totalmente independente, seja membro do canal. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois no final dessa mensagem nós vamos orar por livramento e proteção. Eu peço que você escreva realmente o seu pedido de oração aqui nos comentários. E eu não consigo orar por cada um aqui separadamente, mas saiba que existe alguém intercedendo por nós dia e noite. E esse alguém leva nossas orações, o nosso clamor e as nossas lágrimas diretamente ao Pai. Esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Que durante esta semana você se torne um só com o Espírito Santo e que o sobrenatural do Senhor Jesus possa tomar conta da sua realidade. Você recebe esse livramento e essa proteção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família? Se você recebe isso pela fé, escreva aqui nos comentários: eu recebo, em nome de Jesus. Deixe isso aqui registrado como um testemunho público da sua fé e da sua confiança no Senhor. Salmos 91, do verso 1 ao verso 4 está escrito: Quem se abriga no esconderijo do Altíssimo e vive à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará dos laços do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Irmãos, Deus tem poder para nos dar livramento. O Senhor quer te proteger em cada um dos seus passos e quer estar do seu lado para te auxiliar em tudo o que você fizer. Às vezes nós nos sentimos sozinhos e o inimigo utiliza desse sentimento e coloca pensamentos de inferioridade em nossa mente, onde sentimos que Deus se afastou de nós por conta dos nossos pecados. Bom, só o fato de você estar preocupado com isso mostra que Deus, na verdade, está muito mais próximo de você e que, na verdade, Ele está em seu interior, pois somente o Espírito Santo produz arrependimento em nós, somente Ele. Mas precisamos entender que Deus não quer nos proteger e nos livrar apenas das investidas do inimigo contra nós.
mas Ele também está empenhado em nos proteger de nós mesmos. Ele sabe o quanto somos propensos a errar e a cair nas armadilhas que nós mesmos criamos. Quantas vezes fizemos escolhas precipitadas que trouxeram consequências dolorosas? Quantas vezes priorizamos nossos desejos momentâneos em detrimento da vontade de Deus para nossas vidas? No entanto, em sua infinita misericórdia, Ele sempre busca nos guiar de volta ao caminho certo, de volta ao seu propósito. Por isso, é essencial entender que a proteção divina não se resume apenas a barreiras físicas contra perigos tangíveis. A proteção de Deus envolve a nossa mente, nossas emoções e o nosso espírito. Ele cuida de nós, renovando a nossa mente, curando nossas emoções feridas e fortalecendo o nosso espírito para enfrentar os desafios da vida. A Bíblia nos diz que devemos renovar a nossa mente todos os dias. Isso está em Romanos capítulo 12. Por que devemos renovar? Porque o inimigo sabe que, se ele conseguir controlar a nossa mente, ele controla toda a nossa vida. Mas quando permitimos que a palavra de Deus permeie o nosso pensamento, rejeitamos as mentiras do diabo e abrimos espaço para que o Espírito Santo nos guie em verdade e em sabedoria. E não é somente sobre resistir ao mal, é sobre viver em plenitude aquilo que Deus preparou para nós. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus nos diz que veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Essa vida abundante não significa ausência de problemas, mas sim viver sob a proteção e orientação divina, independentemente das circunstâncias. É essencial que compreendamos que o livramento de Deus não é uma ação isolada, mas é um processo contínuo. Ele não somente nos tira de situações adversas, como também nos equipa para enfrentá-las. A armadura de Deus, descrita em Efésios 6, é uma representação das ferramentas espirituais que temos à nossa disposição. E quando estamos equipados com a verdade, justiça, paz, fé, salvação e com a palavra de Deus, podemos resistir firmemente nas adversidades. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu encorajo você a buscar refúgio no Senhor. Não apenas nos momentos de crise, mas em cada passo que dermos pelo caminho. Que possamos reconhecer a sua presença em todos os momentos e permitir que Ele nos molde, nos corrija e nos guie. Pois com Deus ao nosso lado, somos mais que vencedores. E lembre-se sempre, o mesmo Deus que criou o universo, que move montanhas, que faz o impossível se tornar possível, é também o Deus que cuida de você. Deixe que Ele te envolva com seu amor, sua proteção e sua graça. E tenha certeza de que, sob as asas do Todo-Poderoso, você encontrará o verdadeiro refúgio. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por tua palavra, obrigado pelo teu amor e pela maneira simples e direta com a qual o Senhor falou conosco hoje. Pai, nossa semana acabou de começar e sabemos que existe muito a ser feito. Existem muitas coisas a serem resolvidas e finalizadas, mas estamos aqui, começando esta semana do melhor jeito possível, que é ouvindo a tua palavra e falando com o Senhor. Eu apresento diante de ti a semana dessa pessoa que está me ouvindo agora e peço que o Senhor a abençoe ao longo de toda essa semana. Nós te pedimos perdão por todos os nossos pecados. Pedimos que o teu Espírito nos encha agora com a tua presença e nos purifique por completo. Deus, que o Senhor conceda o livramento a esse irmão e a essa irmã.
vá ao encontro deles com o teu escudo, os proteja de toda a investida de Satanás, assim como também guarde-os de si mesmos, proteja eles da carne, do velho homem e dos desejos pecaminosos. Nesse momento, Deus, nós colocamos diante do Senhor cada pedido de oração que foi feito aqui nos comentários. E embora eu não consiga conhecer cada pedido de forma específica, o Senhor é aquele que sonda os corações. Por isso cremos que o Senhor sabe exatamente do que cada um de nós precisa. Senhor, interceda por cada pessoa, cure as suas feridas, restaure as famílias dos teus filhos, dê sabedoria nos momentos de decisão e traga paz nos momentos de ansiedade. Derrama da tua graça abundante e que cada um possa experimentar o teu amor e o teu poder de transformação. Que durante essa semana possamos reconhecer a tua presença em nossas vidas, que possamos sentir o teu agir em cada detalhe e que a tua vontade seja feita em nós. Que as lutas e as adversidades sejam oportunidades para vermos a tua mão nos guiando e nos sustentando. E que no final de cada dia possamos agradecer pela tua fidelidade e por cada bênção que nos foi concedida. Pai amado e querido, colocamos em tuas mãos nossos planos, sonhos e anseios e confiamos que o Senhor tem o melhor para nós. Que possamos ser testemunhas do teu amor, levando a tua palavra e sendo luz por onde passarmos. E que a nossa vida seja um instrumento nas tuas mãos para alcançar e abençoar outras vidas. Eu te agradeço por cada pessoa, Senhor, que acompanha esse canal todos os dias e peço que o Senhor a abençoe de forma abundante. Que a tua graça e a tua misericórdia sejam derramadas em nossas vidas e que possamos nos entregar cada dia mais a ti. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Antes de sair, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com os seus contatos. Eu convido você a se inscrever também no canal oficial do podcast Minuto com Deus, pois lá você vai poder assistir cortes e também conferir os episódios dos nossos podcasts completos. O link para o canal vai estar na tela final e nos comentários aqui desse vídeo. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Deus quer trazer uma palavra de libertação para a sua vida. Por isso, abra o seu coração e ouça essa mensagem com atenção. Escreva aqui nos comentários a seguinte frase: Senhor, quebra as correntes da minha vida. Se você tem fé em Deus e crê que Jesus pode libertar você em qualquer área que for, escreva isso. Senhor, quebra as correntes da minha vida. E depois você pode colocar o seu pedido de oração. No final dessa palavra eu vou orar por você. Êxodo capítulo 13, versículo 14, está escrito: No futuro, quando os seus filhos perguntarem: que significa isto? Digam-lhes: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando Deus usou Moisés para conduzir o povo para fora do Egito, talvez o que eles mais ansiavam era pelo momento em que eles chegariam à terra prometida, pois talvez isso seria a conclusão definitiva de que eles já não estavam mais nas mãos de Faraó. Porém, a saída do povo de Deus do Egito
marca não somente o fato deles terem sido libertos da escravidão física, mas da escravidão mental e das suas almas, pois até chegarem na Terra Prometida, o Senhor tratou muito o caráter deles. O que acontece é que Deus tira alguns de nós do Egito, mas assim como os hebreus, alguns de nós passamos anos no deserto por causa da nossa teimosia e da dureza do nosso coração, pois lutamos contra a vontade de Deus para a nossa vida e muitas vezes não permitimos que o Espírito Santo haja em nosso interior. Quando não escolhemos seguir a voz de Deus, que nos conduz à mudança interna, o que fazemos é andar em círculos nos mesmos problemas de sempre e tendo que lidar com as mesmas dificuldades, assim como o povo ficou andando muito mais do que o necessário depois que foi liberto do Egito. Muitas vezes pedimos a Deus uma bênção na nossa área sentimental ou na nossa área financeira, sem nos darmos conta de que existem correntes profundas em nossa alma e na nossa mente que precisam ser quebradas. Muito mais do que te conduzir à Terra Prometida ou te abençoar em uma determinada área, o Senhor quer mudar o seu caráter. Ele quer transformar o seu interior e quer te dar um coração novo, menos parecido com o que você já tem e mais parecido com o de Jesus. Aceite o agir do Senhor na sua vida, em seu interior. Saia do Egito e comece a trilhar o caminho que Deus planejou para você. Se você está disposto a isso, vamos orar juntos nesse dia. Se você puder, onde você estiver, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, coloque a mão no seu coração e vamos falar com o Pai. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra e pelo Teu amor. Que maravilha podermos ter a revelação da Tua palavra e que bom é aprender um pouco mais de Ti. Nos perdoe pela falta de caráter e por andarmos em círculos nos mesmos erros, nas mesmas falhas e nos mesmos pecados de sempre. Queremos sair do Egito e também queremos sair do deserto, mas queremos seguir na direção que o Senhor tem para a nossa vida. Pai, eu coloco cada pedido de oração feito aqui em Tua presença e peço para que o Senhor promova a cura, a libertação e encha o coração desse irmão e dessa irmã com a Tua paz e a Tua alegria. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Baixe no seu celular o aplicativo Minuto com Deus. Conheça a loja online minutocomdeus.net e adquira os nossos produtos. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus tem o poder de nos tornar destemidos e fazer com que tenhamos coragem para enfrentar todos os nossos desafios. Se você hoje se encontra paralisado pelo medo, eu quero te pedir que ouça essa mensagem até o fim. Abra o seu coração e deixe Deus falar a ele. No final, eu vou orar por você e pela sua família. Escreva aqui nos comentários a seguinte frase: Deus, me dê força e coragem. E depois você pode colocar o seu pedido de oração. E se você quer receber todos os dias uma palavra que vai te fortalecer, te edificar,
renovar a sua fé e o seu espírito e te preparar para enfrentar as batalhas da vida, basta você se inscrever aqui no nosso canal. Jonas capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, está escrito: O Senhor enviou uma mensagem a Jonas, filho de Amitai. Vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas resolveu ausentar-se para longe do Senhor. Desceu até a costa, até ao porto de Jope, onde achou um navio que partia para Tarsis. Comprou uma passagem, entrou no barco seguindo para Tarsis, fugindo assim do Senhor. O medo é uma mentira que nossa cabeça nos conta repetidas vezes para nos impedir de tomarmos uma atitude, uma decisão ou dar um novo passo em nossa vida. No livro de Jonas, conhecemos a história desse homem que tinha uma missão, um chamado, mas por causa do seu medo, ele preferiu desobedecer a Deus, preferiu ceder ao medo do que à vontade do Senhor para a sua vida. E acabou se colocando em uma situação complicada, assim como também todos à sua volta. Quem sabe algumas coisas na sua vida poderiam estar fluindo de forma mais simples, pois são coisas que estão alinhadas com a vontade do Senhor. Mas por causa do seu medo, elas simplesmente parecem impossíveis. O medo pode estar te impedindo de atingir o seu potencial máximo em todas as áreas da sua vida e de viver de forma intensa a vida que Deus sonhou para você. O medo mente para você todos os dias e por não ouvir a voz do Senhor diariamente, você acaba dando ouvidos a essa voz que te diz apenas coisas desencorajadoras. Ouça a voz do Espírito Santo. Ouça Ele te dizendo para ser valente, para agir com coragem e para acreditar que, se foi Ele quem te chamou para algo, você não deve temer, mas sim seguir o caminho traçado por Ele e viver aquilo que Ele preparou para você. O Senhor é quem te capacita. Confie nele. Ele jamais faria algo para te destruir, envergonhar ou te entristecer. Os pensamentos do Senhor a seu respeito são pensamentos de paz e de esperança. Comece a buscar a presença do Senhor e a ouvir a sua voz, até que o medo seja silenciado em seu coração e você possa viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu quero orar por você. Pai amado e querido, somos gratos, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu amor, pelos Teus ensinamentos. Senhor, eu coloco diante de Ti a vida desse irmão e dessa irmã, que pela Tua graça e misericórdia foram alcançados por essa palavra e estão escutando nesse momento essa mensagem que veio direto do Teu trono para o nosso coração. Tira de nós todo medo, Senhor. Nos perdoe, porque muitas vezes temos permitido que o medo fale mais alto do que a Tua voz dentro do nosso coração. Nos ensina, nos ajuda a agirmos com fé, com coragem e com confiança em Ti, pois sabemos que se o Senhor nos deu um chamado, o Senhor mesmo nos tornará capazes de cumpri-lo. Por isso, nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações e acompanhe diariamente as nossas postagens. Siga Minuto com Deus no Instagram também. Todos os dias tem uma oração lá especial para você. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.
Todos os dias em que nós acordamos, estamos sendo presenteados com a oportunidade de fazermos as escolhas certas. Porém, algumas decisões são difíceis de tomar. E por isso Deus usa a palavra para nos dar coragem e para fortalecer o nosso coração. Abra o seu coração e deixe Deus falar com você nesse momento. No final dessa mensagem, eu quero fazer uma oração por você e pela sua família. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E se você quer receber todos os dias uma palavra que vai te fortalecer, te edificar, renovar a sua fé e o seu espírito e te preparar para enfrentar as batalhas da vida, se inscreva aqui no nosso canal. Daniel capítulo 6, verso 22 está escrito: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. A história de Daniel serve como exemplo para todos aqueles que têm medo das consequências quando precisam tomar decisões difíceis, mas que sabem que são a decisão correta. O rei da Babilônia havia reconhecido a capacidade de profecia de Daniel e o recrutou junto de outros jovens para serem seus supervisores. Porém, Daniel começou a se destacar dentre os outros, e o rei passou a considerar a ideia de colocá-lo à frente de todo o governo do império, o que fez com que os outros supervisores e governantes quisessem tramar contra Daniel para derrubá-lo. Sem conseguirem encontrar acusações contra o profeta, eles decidiram criar um decreto de que toda a adoração deveria passar a ser dada ao rei. Daniel estava sem saída, pois ele sabia que o correto era adorar somente a Deus. E para salvar a sua vida, ele teria que se prostrar diante de outro homem em adoração. Porém, quando chegou o momento, ele não se prostrou. Daniel fez o que era correto. Mas a consequência dessa decisão foi ele ser lançado numa cova com leões, como punição pela sua desobediência ao rei da Babilônia. Muitas vezes, logo após nós tomarmos uma atitude correta, que sabemos que está de acordo com a palavra de Deus, nós somos surpreendidos com algo que, se não vigiarmos, faz com que duvidemos se realmente tomamos a atitude certa. Às vezes, algumas decisões vão nos custar coisas grandiosas, mas se for por causa do Senhor, acredite, vai valer a pena. Nenhum daqueles leões que estavam na cova machucaram Daniel. E mesmo que talvez ele possa ter sentido medo no princípio, pois é o que qualquer ser humano sentiria, logo ele se lembrou de que não estava sozinho. Daniel não apenas saiu vivo da cova dos leões, mas também fez com que o rei decretasse que todos deveriam adorar somente ao Deus único e verdadeiro. Algumas atitudes radicais nos levam a situações difíceis, mas situações difíceis nos levam a um futuro que nem sequer imaginávamos antes. Tudo aquilo que você fizer pelo Senhor e em nome da palavra do Senhor vai valer a pena. Eu quero orar por você. Senhor, somos gratos, Pai, pela Tua palavra e pelo Teu amor. Nos perdoe, Pai, porque muitas vezes, por medo das consequências, nós deixamos de fazer aquilo que é correto. Muitas vezes agimos pelo medo e não pela fé, e te pedimos perdão por isso. Sabemos que não existe nada mais precioso do que pertencer a Ti. Por isso, te pedimos coragem para tomarmos toda a decisão que precisa ser tomada, independentemente das consequências. Se for algo que vai nos aproximar ainda mais do Senhor, certamente essa escolha, essa decisão vai valer a pena. Confiamos em Ti. Por isso nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém.
Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. O que será que Deus quer de nós? Por que o Senhor permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida? Quando dizemos que Deus tem o controle da nossa vida, o que isso realmente significa? Você já teve alguma vez a impressão de que a sua vida é sem sentido e que não tem um propósito? A Bíblia nos relata a história de Esther, uma jovem judia da tribo de Benjamim que perdeu os pais durante o período do exílio babilônico e foi criada por seu primo Mordecai. Quando o rei Assuero estava em busca de uma nova rainha, Mordecai, que servia no palácio, colocou Esther junto das demais pretendentes. Porém, o rei não poderia saber de onde Esther veio e nem que ela era judia. Quando o rei viu Esther, ele se encantou com sua beleza e sua personalidade, e ele não teve dúvida de que ela era a rainha. No desenrolar da história, o rei acabou descobrindo a origem de Esther, e mesmo assim a manteve na posição de rainha, e ainda atendeu a um pedido feito por ela, para que o seu povo fosse liberto. Em Esther capítulo 2, verso 17, diz que o rei amou a jovem Esther mais do que a todas as mulheres, e que ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vaste. Esther foi uma mulher corajosa, que arriscou a vida pela liberdade do seu povo, cumprindo assim a vontade de Deus, para ela e para a sua terra. Talvez, em algum momento da sua vida, Esther também tenha feito a si mesma essa pergunta: o que Deus quer de mim? Esse é um questionamento que todos nós fazemos, pois às vezes temos a impressão que não estamos onde deveríamos estar, ou sentimos que ainda nos falta algo para começarmos a viver o que Deus realmente quer de nós. Queremos respostas imediatas da parte do Senhor, porém permitimos que a nossa vida espiritual fique paralisada, assim como outras áreas da nossa vida. Eu quero te dizer que o lugar onde você está, com todas as suas limitações, com as condições que você tem hoje, físicas, emocionais, até financeiras, por melhores ou piores que sejam, tudo isso faz parte do plano de Deus para a sua vida. A resposta de Mardoqueu para Esther, no capítulo 4, verso 14, fala muito sobre o propósito de Deus para nós. Ele disse assim: se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento vão surgir de outra parte para os judeus. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Meu querido irmão, minha querida irmã, nada acontece por acaso. Deus te colocou onde você está, é porque há um propósito. Esther não chegou a uma posição de influência sobre o rei por nada. A Bíblia revela que ela foi uma peça-chave na solução de Deus. Por que Deus nos permite ter os recursos que Ele concedeu nessa geração? Para termos mais conforto? Por que Ele nos colocou nas posições que colocou? Para que nós tivéssemos mais privilégios? Ou será que Ele nos colocou onde estamos para que nós sejamos bênção na vida de outras pessoas? Comece a fazer uso dos recursos que estão disponíveis para você no momento, sendo um canal de bênção para essa geração. Experimente viver a vontade de Deus e receba a vida abundante que Jesus te prometeu, pois essa é a vontade do Senhor. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por Tua palavra e pelo Teu amor. Senhor,
Nos perdoe, pois às vezes arrumamos 1.000.000 de desculpas para não fazermos aquilo que nós já sabemos que precisa ser feito. Que possamos firmar os nossos passos e, ao invés de ficarmos esperando por algo que reafirme o nosso chamado, que possamos simplesmente te buscar e viver a tua vontade. Queremos ser instrumentos de paz e de bênção na vida de todos aqueles que o Senhor colocar em nosso caminho. Por isso nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu queria pedir que você deixasse a sua opinião sobre esse assunto. Você percebe que Deus tem o controle total da sua vida? Ou será que você se afastou dele a ponto de querer fazer suas próprias escolhas? E com isso, os propósitos dele demoram a se cumprir. Se existem situações que têm te afligido nesse momento, que têm tirado o seu sono, compartilhe aqui conosco. Eu vou orar para que o Senhor te ajude a encontrar solução para os seus problemas. E se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe ela com alguém que você ama, para que essa pessoa também seja abençoada. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e, se quiser apoiar o nosso projeto, se torne membro. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia. Faça seu dia ser tão incrível quanto você é. Seja gentil. A vida é um espelho. Bom dia. Lembrete, não se esqueça de ver o lado bom da vida. Boa noite. Não desista, alguém está se inspirando em você. Boa noite. Livros Noite e Dia, com frases inspiradoras para você começar bem seu dia e terminar bem a sua noite. Deus está contigo e o Senhor ouve o seu clamor. As coisas podem ser difíceis, mas hoje Deus vem te lembrar que Ele não saiu do seu lado, mesmo que você às vezes não perceba a presença dEle. A graça e a paz, meus queridos irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu gostaria de ter a sua atenção por alguns instantes, para que juntos nós possamos refletir na palavra de Deus. A palavra do Senhor tem o poder de transformar a nossa mente, de renovar a nossa fé e o nosso espírito. E a oração que nós vamos fazer juntos no final dessa mensagem vai nos conectar com Deus, vai nos abençoar, nos edificar e fazer com que a vontade do Senhor se cumpra na nossa vida. Antes de começar, eu quero pedir que você se inscreva aqui no nosso canal. Todos os dias nós postamos mensagens novas aqui, às 6 da manhã, ao meio-dia e às 8 da noite. Escreva aqui nos comentários a seguinte frase: Deus ouve o meu clamor. E depois coloque o seu pedido de oração. Romanos capítulo 8, versículo 26 está escrito: E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. A oração
é a ferramenta que temos para falar com o Pai e para passarmos por situações difíceis, porque quando oramos, nós sentimos o agir do Senhor e lembramos que Ele está por perto. Porém, existem pessoas que, depois de tanto lutar, de tanto pedir e de tanto clamar, se encontram hoje sem forças para continuar e já não conseguem mais orar. E como um ciclo interminável, essas pessoas se sentem desamparadas, por acharem que só vão sentir a presença do Pai se as palavras saírem das suas bocas. Mas elas estão tristes demais para orar. E por não orarem, acabam ficando ainda mais desoladas. A palavra de Deus vem para nos dar conforto e nos lembrar de que Deus conhece as nossas limitações, Ele conhece a nossa dor. E mais, Ele sabe a verdadeira intenção do nosso coração. Por isso, o apóstolo Paulo escreveu em Romanos sobre a maneira como o Espírito Santo age, quando você e eu nos encontramos tão aflitos a ponto de não conseguirmos expressar isso em palavras através da oração. O Espírito Santo de Deus traduz a nossa dor, o nosso silêncio e até a nossa apatia diante de algumas coisas. E Ele leva isso para o Pai em forma de oração. E dessa maneira, mesmo sem saber, eu e você oramos também em silêncio. Deus te escuta. Ele escuta o seu vazio. Ele escuta o que não faz tanto sentido assim para os outros, mas que faz para você. Ele escuta as tentativas que o seu quebrado coração faz todos os dias para voltar a sorrir novamente. E Ele permanece ao seu lado, pois Ele quer te ajudar a levantar. E na medida em que você for caminhando, Ele deseja guiar os seus passos. Por muito tempo você tem orado em silêncio. E hoje você entende que mesmo assim Deus te ouve, mesmo quando nada é dito, pois Ele conhece o seu coração, a sua dor, e sabe tudo aquilo que você tem sonhado. Se derrame na presença do Senhor hoje e deixe Ele te abraçar de dentro para fora. Eu quero orar por você. Pai amado e querido, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pelo teu amor e pela tua misericórdia. Te louvamos, Senhor, pela forma sensível e profunda que o teu Espírito fala ao nosso coração, pois o Senhor alcança as profundezas do nosso ser, quando nem nós mesmos conseguimos alcançar muitas vezes. Nos perdoe por duvidarmos da tua presença e por acreditarmos que estamos sozinhos, sendo que o Senhor nunca nos abandonou. Hoje, sabemos que o Senhor ouviu cada oração que foi feita, mesmo quando nós estávamos em silêncio. E por isso, pedimos para que a tua presença faça a diferença em nossa vida. Eu coloco cada pedido de oração feito aqui nos comentários e peço que o Senhor olhe também para aqueles pedidos que nem sequer podem ser escritos aqui, seja por vergonha, por medo ou por esgotamento espiritual. Que o Senhor renove cada um deles com o teu amor e a tua misericórdia nesse dia, e que todas essas pessoas possam experimentar uma mudança de vida e voltar a sorrir, dia após dia. Nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Se inscreva no nosso canal, se torne membro para apoiar o nosso projeto. Conheça a nossa loja online minutocomdeus.net e baixe o nosso aplicativo no seu celular. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.
Evangelho de Lucas, capítulo 12, do verso 22 ao verso 26 está escrito: Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Quando Jesus deu esse conselho para aquelas pessoas que estavam o ouvindo, a época e o contexto eram diferentes. Não havia internet, não havia excesso de compromissos e de informação, não havia pandemias, recessão econômica, e ainda assim Jesus teve que dizer para o povo não se preocupar com as coisas da vida. Se Jesus falou isso para as pessoas daquela época, o que então ele dirá para nós hoje? Analise a sua vida. Cada um de nós possui várias razões para nos preocuparmos, até mesmo com as coisas básicas da vida. Existem muitos motivos para nos gerar preocupação, tanto a nível individual como coletivo. A preocupação geralmente está ligada à satisfação de uma necessidade. E segundo o que Jesus diz, o erro não está em ter uma necessidade satisfeita, mas sim em correr atrás disso. Porque isso nos leva muitas vezes a querer controlar as situações e o curso dos acontecimentos, o que não é saudável para nós. O Pai Eterno conhece todas as nossas necessidades, das mais simples às mais complexas, e por isso Ele vai supri-las no tempo certo, assim como Ele alimenta e cuida fielmente de seres que sequer são humanos, como os pássaros ou os lírios do campo. Jesus disse que os pagãos correm atrás das coisas da vida, não porque eles sejam inferiores às outras pessoas, mas porque eles não confiam em Deus, pelo fato de não o verem e de o reconhecerem como Pai. O sentimento de orfandade acaba produzindo uma independência que não é saudável, que por sua vez pode desencadear outros problemas. Quantas pessoas não tomam iniciativas por causa do medo, da insegurança ou da ansiedade? Quando não nos sentimos seguros nos braços de Deus, o nosso Pai, a nossa tendência é nos apoiarmos de uma forma equivocada em nós mesmos. E essa atitude pode nos levar à decepção, porque por mais que a gente tente, nós não temos o controle das coisas. Jesus tinha plena segurança no Pai. Ele sabia o quanto era maravilhoso o sentimento de ser filho, e ele quis que nós também experimentássemos isso. O sentimento de segurança é algo contrário à nossa ansiedade e à nossa preocupação. E ele só é gerado através do nosso relacionamento com Deus. Quando passamos a enxergar Deus como Pai e nos entregamos a Ele, nós nos sentimos livres das preocupações. Quando vivemos como filhos, nós não somos dominados e nem escravizados pela ansiedade e pelas preocupações da vida, por mais importantes que elas sejam. Para nós entendermos isso, basta vermos o exemplo das crianças. Elas são inocentes e despreocupadas. As crianças não estão preocupadas com o dia de amanhã, em como elas irão pagar as contas, como haverá comida na sua casa. Elas simplesmente depositam a confiança e a esperança no pai ou na mãe.
Você não vê uma criança dizendo o tempo todo a seus pais que eles precisam comprar alimento para elas ou roupas para ela usar. Talvez essa é uma das razões pelas quais Jesus disse que nós deveríamos ser como as crianças. Deus, o nosso Pai, nos ensina uma grande verdade através do relacionamento terreno entre pais e filhos. A vida que Ele nos deu é sim nossa responsabilidade, mas existe um limite. Quando passamos do limite e começamos a priorizar e a nos preocupar demais com as coisas, estamos nos comportando de uma forma errada. Isso é, agindo como pessoas que não são filhos de Deus. Eu quero convidar você para entregar a sua vida a Deus nesse momento e depositar toda a sua confiança, toda a sua esperança nele, independente dos problemas que você tiver que enfrentar nessa semana. Lembre-se que Deus é o seu Pai. Ele cuida de você, Ele se preocupa com você e Ele te dará o que for necessário para que você seja vitorioso por mais essa semana. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, reconhecemos que somos Teus filhos e pedimos que o Senhor conduza a nossa vida da maneira como o Senhor quiser. Seja feita a Tua vontade, Pai. Sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Entregamos ao Senhor a nossa vida, os nossos dias, os nossos problemas, a semana que se inicia. Reconhecemos a nossa fragilidade e a nossa limitação, mas declaramos que a nossa força vem do Senhor. Podemos tudo no Senhor que nos fortalece. Por isso nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Salmos 137, versículos 1 e 2 está escrito: Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. E no Salmo 126, também nos versículos 1 e 2, diz assim: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a este. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. A minha oração nessa manhã é para que você tenha um dia abençoado. Que o Espírito Santo visite a sua casa, a sua família, que Ele esteja aí junto com você no seu trabalho, dentro do ônibus, dentro do seu carro, na academia, aí na sua caminhada, onde você estiver. Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração nesse momento. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. E eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações, selecionando a opção Todas, porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser avisado. E se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. Durante o tempo em que o povo de Judá esteve exilado na Babilônia, que foram 70 anos, havia um sentimento muito ruim no meio do povo. Por isso, Salmos 137 diz que eles se assentavam e choravam, com saudade de Sião.
A palavra diz que eles penduravam suas harpas e que os inimigos pediam que eles cantassem uma canção, que ficassem alegres. Mas como se alegrar quando se está longe de casa, vivendo um período de adversidades, amargurado e triste? Quando nos afastamos de Deus, temos a tendência de viver uma falsa alegria. Mas se examinarmos o profundo da nossa alma, veremos que, na verdade, há um vazio marcado pela dor, melancolia e angústia. E quando estamos presos, seja a uma situação ou até a um relacionamento que nos prejudica, nós nos sentimos incapazes de agir, muito menos de sonhar ou de fazer projetos. A nossa alegria é transformada em lamento, a festa em luto e o prazer em desespero. Hoje o Senhor quer falar ao seu coração e Ele quer te chamar de volta para a presença dEle. Eu convido você a ouvir essa mensagem até o final. E eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E pela fé, escreva a seguinte declaração: grandes coisas fez o Senhor. Amém? Escreva isso como uma afirmação, com convicção. Grandes coisas fez o Senhor. Irmãos, essa situação narrada aqui pelo salmista é a situação de quem está afastado, longe de Deus, exilado, afastado daquele que mais o ama. Mas o que nos conforta é saber que é no tempo da angústia que Deus se manifesta em nossas vidas. Eu não sei que tipo de lutas ou dificuldades você tem enfrentado. Talvez você esteja vivendo essa realidade descrita aqui, em Salmo 137. Prostrado, sem forças diante das circunstâncias, sem saber o que fazer em meio a tantos problemas. Você consegue apenas chorar. Mas eu quero, em nome de Jesus, profetizar dias melhores na sua vida. Que você seja livre desse cativeiro. Não importa qual a natureza da prisão em que você se encontra, mas que você se liberte e volte a sonhar. Que os planos e os projetos que Deus te deu um dia e que estavam guardados e esquecidos sejam tirados da gaveta, do esquecimento e da acomodação. E você tenha a coragem e a disposição para realizar coisas novas, pois o Senhor é a sua força. Eu profetizo que haverá uma linguagem diferente nos seus lábios, que a murmuração será substituída pelo louvor e que um novo cântico será inaugurado em sua boca. Quando a gente fala sobre retornar à presença de Deus, não se trata apenas de um convite, mas um caminho de restauração e renovação. Assim como o povo de Israel ansiava retornar a Sião, o nosso espírito anseia pela proximidade com o Criador. A jornada de volta para Deus é marcada por uma profunda transformação pessoal, onde antigos hábitos e pensamentos são substituídos por uma nova forma de viver, que reflete o amor e a graça de Deus. Em Salmos 51, do verso 10 ao 12, Davi escreveu: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Este é o clamor de quem reconhece a necessidade da presença divina para a verdadeira alegria e satisfação. Deus deseja restaurar nossas vidas, não apenas nos trazendo de volta da nossa própria Babilônia de tristeza e desespero, mas renovando em nós a alegria, a unção e o propósito. Deus é especialista em transformar situações de cativeiro em histórias de libertação. Ele promete
através do profeta Jeremias, no capítulo 29, do verso 11 ao 13, o Senhor diz: Pois eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de prosperá-los e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês me chamarão e virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus está sempre disposto a ouvir o clamor sincero do coração que busca por Ele. Ele não se afasta daqueles que o procuram. Pelo contrário, Ele se aproxima, pronto para ouvir e responder. É tempo de derrubar as muralhas que nos separam de Deus e reconhecer que, na presença dEle, encontramos refúgio, força e direção. As promessas de Deus são fiéis e verdadeiras para aqueles que se entregam a Ele. Quando nos voltamos para Deus, Ele se revela de maneiras surpreendentes, mostrando caminhos onde antes só víamos obstáculos. Eu encorajo você, nessa manhã, a dar esse passo em direção a Deus. Não importa a profundidade do vale em que você se encontre, a mão de Deus está estendida para te trazer de volta. Ele é o Deus de recomeços, o Deus que transforma o luto em dança e que veste de alegria aqueles que a Ele se chegam. Nesse momento, eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. E escreva pela fé a frase que eu sugeri: Grandes coisas fez o Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por esse novo dia que Tu nos deste, pela Tua palavra que nos orienta e ilumina, e pela vida que flui em nós. Te louvamos por tudo que temos, tudo que somos. Nesse momento, diante da Tua presença, nós refletimos, Senhor, sobre as histórias escritas aqui em Salmos, os momentos de dificuldade, de alegria e de libertação. Diante de várias situações que enfrentamos, nós nos lembramos que Tu estás sempre conosco. Queremos Te pedir perdão pelos momentos em que erramos, em que nos afastamos dos Teus caminhos e permitimos que a distância crescesse entre nós. Limpa-nos dos nossos pecados, renova o nosso espírito e nos permita aproximar-se de Ti pelo sangue de Jesus. Levamos até o Senhor cada pedido de oração que foi compartilhado aqui nos comentários, Deus. Tu conheces cada um desses corações e suas necessidades. Pedimos que a Tua mão de cura, conforto e provisão se estenda sobre cada vida, sobre cada família aqui representada, oferecendo a força necessária para superar os desafios, a paz que supera todo entendimento e a esperança que se renova a cada amanhecer. Que essa lembrança que tivemos hoje do retorno dos exilados, cheia de renovação e alegria, nos inspire também a buscar pelo Teu caminho, a viver de acordo com os Teus ensinamentos, a amar como Jesus nos amou e a servir ao próximo com compaixão. Que nossas vidas sejam um reflexo do Teu amor e da Tua graça. Mesmo diante das adversidades, que possamos entoar um novo cântico de louvor e gratidão a Ti. Abençoa esse dia, Pai, e nos guie segundo a Tua vontade. É por isso que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Permita que o Espírito Santo transforme o seu interior. Permita-se ser confrontado por Deus, transformado por Deus. Amém? Antes de sair, eu quero convidar você para conhecer o meu outro canal, o Minuto Reflexão. Lá eu posto também mensagens diárias para te ajudar a ter equilíbrio emocional e saúde mental. O link para você se inscrever vai estar na tela final do vídeo e no comentário fixado.
Compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. A palavra que o Espírito Santo me direcionou para compartilhar com você hoje é: não desista. Não desista, meu irmão, minha irmã. Eu sei que tem sido difícil e que em alguns momentos parece impossível enxergar uma solução, mas não desanime. O Senhor está com você. E ainda que você possa se sentir fraco em algum momento, Ele continuará ao seu lado. Se você está chegando hoje aqui no canal, saiba que foi o Espírito Santo que trouxe você. Já dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você não vai perder nenhuma das nossas orações diárias, que são postadas todos os dias aqui, às 5 da manhã e às 18 horas. E se além dessas ações, você quiser apoiar esse projeto evangelístico independente, seja membro do canal. Deus tem algo maravilhoso para falar com você nesse dia. Não importa qual momento você esteja passando na sua vida, Deus quer fazer de você uma pessoa vitoriosa. Se você crê nessa palavra, escreva aqui nos comentários: eu vou vencer. E em seguida, coloque o seu pedido de oração. E você pode escrever com confiança, porque você não está afirmando que irá vencer pela sua própria força, mas sim que você vencerá porque Deus está batalhando ao seu lado. Amém? A palavra de hoje está em Josué capítulo 1, versículo 9. Está escrito: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Seja no trabalho, seja nos relacionamentos, nos desafios diários, todos nós enfrentamos momentos que testam a nossa fé, a nossa coragem e a nossa resiliência. Mas eu quero te lembrar de uma verdade eterna, uma verdade que está contida na palavra de Deus. O livro de Josué nos fala sobre um líder que tinha a enorme tarefa de guiar o povo de Israel à terra prometida. Imagine, irmãos, o peso dessa responsabilidade. Mas Deus lhe deu uma promessa poderosa. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois eu estarei com você por onde você andar. Irmãos, essa promessa não era apenas para Josué, ela pode ser apropriada por todos nós. Deus está nos dizendo que não importa quão árdua seja a batalha, Ele está conosco. Não apenas ao nosso lado, mas à nossa frente, preparando o caminho e atrás de nós, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Ser forte e corajoso não significa que não teremos medo ou dúvidas. Significa que, apesar desses sentimentos, nós escolhemos confiar em Deus. Escolhemos acreditar que Ele é maior do que qualquer desafio que possamos enfrentar. Da próxima vez que você se encontrar em uma situação difícil, lembre-se dessa promessa divina. Respire fundo, erga sua cabeça e avance.
com a certeza de que você não está só. Deus está ao seu lado. Deus está com você. Por isso, não há batalha que não possa ser vencida. Talvez você esteja se perguntando: pastor, como eu posso ser forte e corajoso quando as circunstâncias ao meu redor parecem tão desfavoráveis? A resposta é simples, mas profundamente transformadora: pela fé. A fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer algo, é a certeza de que Ele fará. É a fé que nos permite caminhar em um terreno instável, sabendo que temos um Deus que é a nossa rocha firme. Talvez você esteja passando por problemas financeiros, talvez esteja enfrentando desafios na sua saúde ou até nos seus relacionamentos, no seu ministério. Talvez você esteja no meio de uma tempestade emocional e se sinta completamente perdido. Mas eu quero que você saiba que Deus não apenas vê a sua luta, como também está ativamente envolvido em trazer uma solução para você. E aqui está a beleza da promessa de Deus. Ele não somente nos acompanha nas batalhas, mas também nos prepara, nos capacita para cada uma delas. Ele nos dá as armas espirituais que precisamos: a oração, a palavra e a comunhão com outras pessoas que compartilham a mesma fé que a nossa. Ele nos treina através das pequenas lutas para que possamos enfrentar os gigantes que surgirem em nossa vida. Portanto, quando você se sentir desanimado, lembre-se de que o desânimo é uma emoção, mas a coragem é uma escolha. Escolha ser corajoso, escolha confiar em Deus e decida avançar. Não porque as circunstâncias lhe são favoráveis, não porque as coisas estejam fáceis, mas porque você serve a um Deus que é maior do que qualquer circunstância. E não se esqueça, a vitória já é sua em nome de Jesus. Você não está lutando pela vitória, você está lutando a partir da vitória que Cristo já conquistou na cruz. Meu querido, minha querida, não importa o tamanho da sua batalha, não importa a intensidade da sua luta, você é mais do que vencedor, através daquele que te ama. Respire fundo, erga sua cabeça e caminhe com confiança, sabendo que o Criador do universo está ao seu lado, lutando por você e com você. E quando você tiver que passar pela tempestade e chegar ao outro lado, você poderá olhar para trás e ver que cada desafio, cada obstáculo foi, na verdade, uma oportunidade para ver a mão poderosa de Deus em ação na sua vida. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, obrigado, Pai, porque precisávamos ouvir essa palavra nesse dia. Somos gratos pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia. Te agradecemos por nos mostrar a Tua fidelidade a cada dia e por nos permitir recomeçar mais uma vez. E sabendo que as Tuas misericórdias se renovam sobre a nossa vida a cada manhã, mais uma vez queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados. Nos perdoe por andarmos em caminhos que não Te agradam. Nos perdoe por aquilo que temos dito, pensado ou agido que vá contra os Teus princípios. Meu Deus, existem muitas batalhas nos cercando agora. E muitas delas parecem ser impossíveis de serem vencidas. E aí nós ficamos sem saber o que fazer. Mas hoje nós clamamos a Ti. Buscamos ao Senhor em oração. Buscamos a Tua presença e a Tua sabedoria na palavra. Por isso, Te pedimos que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo sobre o nosso coração e nos dê alívio, nos dê descanso, nos dê a paz e a coragem
que fará toda a diferença na nossa vida. Cura, Senhor, o coração dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo agora e os fortaleça. Revigora as forças daqueles que estão cansados e que estão pensando em desistir. Abre os olhos daquele que não consegue enxergar o teu mover e mostra a eles as tuas maravilhas, as tuas bênçãos, os teus milagres, para que eles continuem avançando, continuem crendo. Eu apresento diante do Senhor a vida dessa pessoa que está me ouvindo e da sua família, ó Deus, representada aqui nesses comentários. Que o Senhor possa visitá-los em suas necessidades, que o Senhor possa promover a cura, a salvação, a libertação e a restauração nesse lar. Abre as portas, ó Deus, para aqueles que estão desempregados. Restaura, Senhor, os relacionamentos que estão enfrentando crises. Restitui o ministério dessa pessoa que era tão usado na tua obra, mas que hoje se encontra frio espiritualmente. Que a voz do inimigo não prevaleça nos ouvidos dele, mas que a doce voz do teu Espírito possa impulsioná-lo em direção à tua boa, perfeita e agradável vontade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, eu sei que muitas pessoas podem achar que foi coincidência essa mensagem ter chegado até você. Mas como eu disse, o Espírito Santo de Deus, ele está agindo, ele está nos transformando, ele sabe aquilo que nós precisamos ouvir. E eu sei que milhares de vidas precisavam ouvir essa palavra hoje. Não desista. Foi Deus quem colocou você aí nesse lugar. Foi Deus quem colocou você nessa família. Foi Deus que abriu a porta para que você entrasse para essa empresa. Foi o próprio Deus que fez com que você fizesse parte dessa igreja. Por isso, não desista. Tire os olhos das circunstâncias, dos problemas, das adversidades e eleve os seus olhos a Deus. Ele tem a resposta certa para você, ele tem o fortalecimento, a estratégia, a unção que você precisa nesse momento. Amém? Antes de sair, dê o like no vídeo, isso nos ajuda muito. Se inscreva aqui no canal e compartilhe essa mensagem com os seus contatos do WhatsApp, porque a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. E se você tem ouvido Minuto com Deus todos os dias, comece a ouvir também Minuto Reflexão, que é um outro canal que eu tenho, onde eu posto mensagens para o seu crescimento pessoal, para a sua saúde mental, para que você se torne uma pessoa mais serena, mais equilibrada, mais sensata. O link para você se inscrever no Minuto Reflexão vai estar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e nesse momento eu te convido para darmos início a mais um Minuto com Deus. Vamos abrir o nosso coração para tudo aquilo que Deus tem a nos dizer nessa hora. E tenha certeza de que depois dessa palavra você se sentirá mais leve, mais feliz e mais motivado para continuar a sua caminhada. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like para você nos apoiar aqui no YouTube.
Se você puder e quiser, seja membro do canal e você estará nos apoiando diretamente. O meu desejo nesse dia é de que Deus te encha de força, de coragem, de alegria e que Ele te capacite para lidar com todos os desafios que têm surgido em sua vida. Que não têm sido poucos, não é mesmo? Porque o inimigo se levanta todos os dias contra a nossa vida. Mas ao nosso lado sempre está o Senhor dos Exércitos, pronto para nos fortalecer e nos fazer vencedores diante de cada batalha. Se você crê nisso, escreva aqui nos comentários a seguinte afirmação de fé: Deus está comigo. Em seguida, escreva o seu pedido de oração, pois no final dessa palavra eu vou orar pela sua vida. Que a palavra que veio do coração do Pai hoje encontre em seu interior uma terra fértil e cresça em seu coração. Todos os dias eu estou postando uma mensagem de fé, o Minuto com Deus, aqui no meu canal, 2 vezes, às 5 da manhã e às 18 horas. Eu te convido para aprender um pouco mais da palavra do Senhor aqui, todos os dias. Sabe, irmãos, eu estive lendo uma pesquisa feita recentemente e nela dizia que o nível de estresse dos brasileiros tem aumentado de forma drástica nos últimos anos. Eu creio que todos nós temos sentido isso na pele, não é mesmo? E isso é muito preocupante, pois com os níveis de estresse aumentados, nós perdemos a nossa paz interior, a nossa capacidade de pensar antes de agir ou falar. Perdemos nossas noites de sono e acabamos nos tornando pessoas totalmente diferentes do que realmente somos. Com a nossa saúde emocional abalada por causa do estresse, o nosso corpo começa a dar alguns sinais também. Ou seja, a nossa saúde física começa a ficar prejudicada. Mas hoje eu venho te dizer que não é essa a vida que Deus quer para nós. E hoje Ele está nos chamando para vivermos um novo tempo. A palavra de hoje está no Evangelho de João, capítulo 8, do verso 23 ao verso 25. Está escrito: Mas ele continuou: Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Olha só, irmãos, Jesus estava sob constante pressão daqueles que não acreditavam no que ele dizia e fazia. De um lado, existia uma multidão de pessoas o seguindo, por acreditarem em seus atos e palavras. Mas do outro lado, havia esses homens que apenas o criticavam e o cercavam para tentar descredibilizar e ridicularizar ele. E agora, pense como Jesus ficava nessas situações. Afinal, mesmo sendo filho de Deus, ele também era humano como nós. E sentia essa tristeza em seu coração quando essas pessoas tentavam o derrubar. E ficava estressado e desanimado. Porém, Jesus continuava crendo e se mantinha firme, pois sabia que aquilo que o protegia era muito maior do que aquilo que o confrontava, aquilo que tentava tirar a sua paz. Essa mesma paz que Deus concedia a Jesus, Ele quer conceder a nós, pois agora Jesus vive dentro de nós. E um dos muitos nomes dele é Príncipe da Paz. Meu irmão, minha irmã, o nosso Deus não quer nos ver vivendo dessa forma angustiante que temos vivido ultimamente.
e Ele quer restaurar em nós a paz que somente o Espírito Santo pode nos dar. Deus está te chamando hoje para abraçar a sua paz, para permitir que ela flua como um rio tranquilizador em meio ao caos do mundo. Assim como Jesus encontrava refúgio na presença do Pai, nós também podemos encontrar descanso e alívio em meio às tempestades da vida. Naquele momento em que as pressões se acumulam, quando as vozes da dúvida e da ansiedade parecem ensurdecer o nosso coração, lembre-se da verdade contida nas palavras de Jesus. Ele nos recorda que nós não somos daqui. Nós somos herdeiros de um reino que transcende as limitações terrenas. Quando as preocupações tentam nos arrastar para baixo, que possamos erguer os nossos olhos para a promessa da eternidade. Ao olharmos para a história de Jesus, vemos que ele não permitia que as palavras negativas e os ataques o definissem. Ele permanecia firme em sua identidade e propósito, confiando no plano maior do Pai. Assim como ele, somos chamados a resistir à influência do mundo, encontrando nossa base na verdade e na certeza do amor inabalável de Deus por nós. Quando permitimos que a paz de Deus habite em nós, algo incrível acontece. As situações externas podem até continuar tumultuadas, mas o nosso interior permanece sereno. Como uma âncora que nos mantém firmes em meio às marés revoltas, a paz de Deus nos guia, nos protege e nos dá clareza, mesmo nos momentos mais confusos. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, obrigado por essa maravilhosa palavra e pelo teu infinito amor por nós. Senhor, te pedimos perdão pelos nossos pecados e te pedimos perdão também por muitas vezes darmos mais valor às muitas vozes que tentam nos parar do que à tua doce e poderosa voz que vem através do teu Espírito Santo, que constantemente nos convida a uma nova vida. Hoje apresentamos diante de ti o nosso coração, que nesse momento se encontra em meio a uma tempestade que parece não ter fim. E te pedimos, Pai, acalma o nosso interior, nos purifica, cria em nós um espírito inabalável, que mesmo que se canse às vezes, não perca tempo e imediatamente corra em tua direção, pois em ti somos constantemente renovados e transformados. Deus, nos dê paz interior e estabeleça um tempo favorável em nossa vida. Eu quero colocar diante da tua presença a oração dessa irmã, desse irmão. Ouça, ó Deus, o clamor dessa pessoa, que muitas vezes tem se sentido cansada de tanto orar e não obter respostas, de não receber o milagre, a cura, a restauração que ela tem buscado. Pai amado e querido, renova as forças dessa pessoa nesse momento e, segundo a tua vontade, conceda a ela aquilo que ela tem buscado. Promova a cura, a restauração, a renovação, que haja um mover sobrenatural na vida de cada pessoa que está me ouvindo. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Receba no seu coração essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã. E se você foi abençoado, se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe o link desse vídeo com os seus contatos de WhatsApp. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto com Deus de hoje.